Amém? Eu tinha uma palavra já para falar para vocês, e aí quando foi nessa tarde, o Senhor, Ele ministrou algo novo ao meu coração. E o que Ele ministrou foi, como nos dias de Noé, né? A palavra de Deus vai dizer que o Senhor Deus, Ele criou os céus, criou a terra e criou os seres humanos. Os primeiros seres humanos que Ele criou nessa terra foram Adão e Eva. E olha o amor e o cuidado de Deus para com a nossa vida. Deus, Ele vai falar, eu falei isso no Juniores ontem, que nós somos a coroa da sua criação. Imagine, nós vimos o mar e nós achamos o mar muito bonito. É ou não é verdade? A gente vê aqui a natureza que fica próximo da gente na Chapada Diamantina, tantas cachoeiras lindas, maravilhas da natureza, e nós percebemos como Deus é grandioso através dessas obras que Ele criou. Inclusive até através dos animais e de tudo mais. Agora, imagine como nós somos lisonjeados. Nós ainda somos mais especiais ainda para Deus. Nós somos a coroa da sua criação. Você já se viu assim? Chegar no espelho e falar, oi, coroa da criação de Deus. Né? Olha que privilégio nós temos. E Deus vai falar que Ele criou Adão e Eva e todos os dias o Senhor ia conversar com eles. Tinha um relacionamento íntimo com eles. E Deus fez tudo para que Adão e Eva eles fossem felizes. Mas o que aconteceu? A palavra vai dizer que a serpente veio até Eva e propôs uma novidade. Ele propôs que caso Eva desobedecesse a Deus, ela conseguiria alcançar algo melhor ainda. Ela conseguiria ter o conhecimento do bem e do mal, não é? E ela seria como Deus. E despertou aquilo em Eva, e Eva comeu do fruto, ofereceu a Adão, e desde então o pecado, ele passou a habitar no nosso meio, né? Infelizmente. E aí nós vamos ver as gerações futuras, né? O pecado sempre presente, e a gente não precisa ir longe, né? Quando um bebê, ele nasce, né? Nós já nascemos no pecado, imagine aí. O bebê está ali na barriga da mãe, está quentinho, está nutrido, está sendo alimentado. E aí vem um obstetra, né? E tira o bebê. E aí quando é na cesárea, já vai apertando a barriga assim. Menino, se aquele bebê falasse, você já acha que ele ia estar feliz? Ia não, né? Ele já sai chorando, com raiva. Quem me tirou daqui? Né? E quando esse bebê ele não chora para reclamar que saiu dali do refúgio da barriga da mãe, ele leva o quê? Um tapa, né? O mundo dando as boas-vindas. Então, a palavra ela vai dizer que Adão e Eva eles geraram muitos filhos e os seres humanos eles se multiplicaram na face da terra. Só que eles se desviaram da vontade de Deus. E eles fizeram coisas que desagradavam ao Senhor. E a cada dia, essas pessoas estavam mais voltadas a satisfazer o seu próprio ego. Né? Eles passaram a ser egoístas e fazer as vontades da sua carne, mesmo desagradando a Deus. As pessoas do tempo de Noé. Então, isso é tão forte que a palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor se arrependeu de ter criado a raça humana. Olha como isso é forte. As pessoas se desviaram tanto, mas tanto da presença de Deus, mesmo Deus dando o seu melhor para os seres humanos, que Deus arrependeu de ter criado a raça humana. Mas Ele viu um homem justo. Ele viu Noé e Ele fez uma promessa para Noé. Ele fez um plano de salvação para Noé e para a família dele, né? Perceba que Deus falou com Noé que iria destruir o mundo através de um dilúvio. E Deus fez essa promessa a Noé. Quantos de nós não temos promessas que Deus fez para nós? Não é verdade? Você tem uma promessa de Deus? Você tem? E aí Noé recebeu aquela promessa de salvação. Mas perceba que Deus prometeu a Noé, mas ele precisou ter uma postura para fazer com que aquela promessa se cumprisse na vida dele.
Você está tendo a postura necessária para que a promessa de Deus se cumpra na sua vida? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Se Deus tivesse dito assim, Noé, eu vou mandar um dilúvio para acabar com tudo. Só que você e sua família serão salvos. Você vai precisar construir uma arca e vou lhe passar todas as medidas para isso. Vocês acham que se Noé não tivesse construído a arca, ele poderia flutuar nas águas do dilúvio? Não. Por quê? Porque Deus faz o que nós não podemos fazer. O que nós podemos fazer é responsabilidade nossa. Então, não pense você que porque Deus lhe fez uma promessa e você continua assentado na sua zona de conforto, isso vai acelerar os planos de Deus na sua vida. Muito pelo contrário, isso vai atrasar. Então, Deus, Ele nos chama, Ele nos promete e Ele espera que nós caminhemos em direção à nossa zona de esforço. Tá certo? Então, nós vimos que a iniquidade, né, foi muito forte nos dias de Noé. Vocês percebem alguma semelhança com os dias de hoje? Né? Se a gente for olhar, tem muito amor disfarçado por aí. Nós, seres humanos, estamos usando o amor para tentar maquiar os pecados. E nós falamos que é por causa do amor e nós cobrimos os pecados da humanidade, mas de Deus ninguém se esconde, né? Eu não sei se vocês têm algum animalzinho de estimação. Quem não tiver, deve ter alguém que tenha, que conhece, ou até um filho. Quando apronta alguma coisa, o que é que faz? Ele esconde, né? Porque sabe que quando olhar... Quando você tem um cachorro, ele sumiu, vai falar, esse cachorro aprontou alguma coisa para ele sumir assim, porque fica envergonhado, né? Só que nós não podemos esconder de Deus. Deus, Ele nos conhece. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 24, no versículo 38 e 39. Todos encontraram? Então, na minha tradução, diz o seguinte: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? O Senhor Deus, Ele mente? Não. Ele cumpre o que Ele fala. E Ele cumpriu a promessa que Ele tinha feito a Noé, de enviar o dilúvio e de salvar a família de Noé. Assim Deus fez. E Deus prometeu que enviaria o Senhor Jesus novamente aqui à terra para levar os escolhidos. Sabe, aquelas pessoas do tempo de Noé, nós vemos aqui na Bíblia que Noé levou muitos anos para construir a arca. E ele levou tanto tempo para construir a arca e ao mesmo tempo ele alertava as pessoas. Mas para aquele povo demorou tanto que era como se isso não existisse mais. E talvez algumas pessoas tenham essa ideia da vinda de Cristo, né? Nossa, já demorou tanto, já tem 2000 anos, eu não sei se Jesus vem. Ele vem. Ele vem e Ele quer nos salvar, sabe? Como Deus, Ele teve um plano de salvação para a vida de Noé, através da arca, o Senhor também tem um plano de salvação para mim e para você. Jesus Cristo é o nosso refúgio, como aquela arca foi o refúgio de Noé. Jesus Cristo é o nosso refúgio. Tem uma frase que diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado, negamos a razão porque Cristo veio e negamos o perdão pelo qual
ele morreu na cruz. Muitas vezes nós podemos tender a pensar da seguinte maneira. Eu acho que os meus pecados, né, são quase nada. Eu não vou mentir para vocês, era assim que eu pensava. Eu cheguei aqui na igreja e eu tinha uma noção assim, sabe? Que era santa. Nós somos santos em Deus, não é? A palavra de Deus vai dizer. Só que eu não acreditava que os meus pecados eram tão graves assim. Porque eu sempre tentei andar de acordo com a palavra de Deus, agindo com honestidade, obedecendo a Ele, mas a própria palavra vai dizer que o melhor que nós temos é esterco, não é verdade? Então, quando nós falamos que nós não temos pecado, ou que nós estamos andando 100% corretamente, é como se nós não tivéssemos aceitado o sacrifício que Jesus fez na cruz. Olha como Deus nos ama. Ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, receba a salvação, né? Passe da morte para a vida. E o diabo, ele quer que nós foquemos nas coisas terrenas. Lembra quando Deus criou o mundo, né? E deu de tudo de melhor para Adão e Eva, inclusive um relacionamento íntimo com Ele. E o diabo veio na serpente e ofereceu algo que parecia ser mais atrativo. E, infelizmente, ele continua fazendo isso nos dias de hoje, né? Ele traz coisas que são mais atrativas e que nos tiram da presença de Deus. E eu vou chegar nesse ponto mais na frente, só que é como se fosse a parábola das 10 virgens, que todos nós conhecemos. Imagine que o azeite que aquelas virgens elas carregavam esperando Jesus, era como se fosse a intimidade, o relacionamento, a presença de Deus. E 5 dessas virgens se afastaram do Senhor, por quê? O azeite delas secaram. Sabe? Nós temos que tomar cuidado para não deixar que o nosso azeite ele venha a secar. Buscar o Senhor continuamente. Quando Deus criou o homem e a mulher, todos os dias ele ia conversar com Adão e Eva. Você conversa com Deus todos os dias? Sabe? Às vezes eu ouvi Camila Barros falar uma vez que o tempo para Deus é diferente do tempo com Deus. Né? Quando nós vimos para a igreja, a gente está tendo um tempo para o Senhor. Quando nós trabalhamos na obra, nós estamos dedicando o nosso tempo para o Senhor. E o seu tempo com o Senhor, ele existe? Você está tendo um tempo na sua agenda com Deus? Ou você está simplesmente deixando o resto? Quando dá tempo, você está dando prioridade às coisas dessa terra? Né? Na verdade, eu não estou querendo aqui dizer que nós não devemos buscar as coisas que nós sonhamos em ter, porque o Senhor se alegra nisso. O que nós não podemos fazer é tratar isso como se fosse a prioridade da nossa vida. É como eu já falei aqui uma vez, todos vocês têm uma história de vida, não tem? Se você for pensar aí, até as crianças, pense aí quantas coisas vocês já viveram. Tem muita história para contar, não tem? O tempo. E imagine uma pessoa aí que viveu 100 anos. Tem mais história ainda, não é verdade, gente? E a eternidade? Imagine quanto tempo nós vamos passar na eternidade. Se com a sua pouca idade você já tem muita coisa para contar. Você fala assim, rapaz, olhando assim eu já vivi muito. E a eternidade? Que é infinito, né? Como é o que você está fazendo para cuidar da sua eternidade? Tem gente que quer o céu, mas primeiro tem que deixar a terra. Sabe, quando nós cuidamos das coisas do nosso Deus, Ele cuida das coisas para a gente. Eu acho que nós temos vários testemunhos aqui de pessoas o tempo inteiro que vêm contar, olha, eu me dediquei ao Senhor e aquilo que eu estava precisando, Ele proveu, enquanto eu estava fazendo a obra para Ele. Nós precisamos nos desprender do que há aqui e colocar a nossa prioridade em Deus. Sabe por quê? Porque senão a gente vai fazer como as 10 virgens. E a gente vai se distanciar de Deus, a gente vai se afastar dos caminhos do Senhor e podemos nos assemelhar às pessoas que viviam no tempo de Noé, achando que eu tenho ainda tempo, não preciso ter essa pressa agora, né? Eu estou nova, Jesus vai voltar, mas eu acho que não é hoje. E se você morrer? Jesus já vai ter voltado para você, como o nosso pastor, ele costuma dizer, né? Deus, ele ama o pecador.
mas ele abomina o pecado. Nós vimos ao longo, das ministrações aqui na igreja, lendo a palavra de Deus, e eu creio que em algum momento da vida você já se sentiu amado por Deus. É verdade ou não é? Quando acontece alguma situação, você pensa, nossa, se não fosse Deus, eu não sei o que é que teria acontecido. Foi um livramento que Deus nos deu, né? Deus livrou a minha casa, livrou a minha família, Ele me livrou, Ele tem me sustentado. E não pense, né? A única coisa que nos afasta da presença de Deus é o pecado. Mas não pense que o pecado, ele define você. O pecado, ele não define você. Porque o que nós precisamos fazer é nos arrepender e nos voltarmos para o caminho do Senhor. Todos os dias nós pecamos, né? A nossa natureza, ela é pecadora. Só que nós podemos nos arrepender e pedir perdão a Deus, nos aproximar do Senhor. A única coisa que afasta o homem de Deus é o pecado. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele veio, Ele deu a sua vida por você. Ele quer ter um relacionamento íntimo com você. Ele não quer que você o conheça por ouvir falar, Ele quer que você conheça porque você ouviu a voz dEle, né? Porque você entra no seu quarto e tem um momento com Deus. Nós estávamos conversando uma vez com o irmão Tião e ele falou, olha, todo mundo tem um lugar secreto. O meu lugar secreto é no meu quarto. E aí, no meu carro. A gente sempre costuma dizer assim, entra no seu quarto, só que cada um tem um lugar que é especial para conversar com Deus, não é verdade? E tem um outro ponto, né? Você pode estar perto, mas você está dentro. Você pode estar perto da arca. Você está dentro da arca? Tente olhar para a sua vida, para as coisas que você tem feito. Talvez você ache ali que por estar perto da arca, você já está salvo. Mas aquelas pessoas eu consigo imaginar. Imagine comigo, todas as pessoas que duvidaram de Noé. Quando aquela chuva começou a cair, eu imagino essas pessoas batendo na porta da arca. Por quê? Aquela arca estava perto daquelas pessoas. Eles moravam na mesma região, só que eles não estavam dentro da arca. Eles estavam perto. E você? Você está perto da arca ou você está dentro da arca, né? Tem uma frase que diz assim, e eu não sei se vocês já escutaram. Dever adiado, prazer do diabo, né? Tem uma história, né, que conta que o diabo ele estava conversando com 3 demônios, tentando encontrar uma estratégia para afastar as pessoas de Deus. E aí o primeiro demônio, ele fala, olha, eu tenho uma ideia aqui, que eu já sei, as pessoas elas não vão se aproximar de Deus. Nós vamos contar para elas que Deus não existe. E aí o diabo falou, é até uma boa ideia, mas nós não vamos conseguir muitos adeptos, porque no fundo, todo mundo sabe que Deus existe. E aí o segundo demônio falou assim, não, minha ideia é melhor. Nós vamos contar para as pessoas que não existe céu e nem inferno. Não existe céu e nem inferno. E aí o diabo falou, a sua ideia é melhor do que a primeira. Só que eu acho que nós ainda não vamos conseguir tantos adeptos assim. E aí o terceiro falou, não, eu tenho uma ideia aqui que é melhor que todas. Nós vamos convencer as pessoas a deixarem para conhecer a Deus amanhã. E quantas pessoas não estão deixando para conhecer a Deus amanhã? Quantas pessoas não estão deixando para se arrepender do seu pecado amanhã? E o amanhã, ele pode ser tarde demais. Tem gente que está pegando o seu pecado, levando para passear, dando comida, né? E esse pecado, ele pode se tornar um monstro, sabe? O que Deus diz é que nós devemos nos arrepender. Peça perdão pelos seus pecados para que você seja salvo. Peça perdão pelos seus pecados para que você volte a ouvir a voz de Deus. Peça perdão pelos seus pecados porque o Senhor lhe ama. Ele quer lhe salvar. Se Deus fala tantas coisas sobre nós, né? Você acha que Deus quer ver o seu mal? Quer ver você queimando no fogo do inferno? Não, Ele não quer. Só que Ele nos deu o livre arbítrio.
E através da nossa postura é que nós vamos conseguir alcançar a salvação ou não. Sabe uma outra coisa que Deus diz que nós somos? A menina dos olhos de Deus. Você já tentou enfiar, pensa aí, alguém enfiando o dedo no seu olho. Imaginou? Alguém chegar e fazer, ó, tum, o que é que você faz? Sai daqui, meu olho, sai. É assim que Deus faz. Se alguém tentar tocar em nós, porque nós somos a menina dos olhos de Deus, só que Ele nos deu o livre-arbítrio, né? E a confissão e arrependimento não é sinal de vergonha, é sinal de maturidade. Muitas vezes nós ficamos envergonhados diante de Deus quando nós pecamos, né? Só que nós precisamos ser maduros o suficiente para saber que o Senhor, Ele vai aceitar, Ele vai nos aceitar de novo, porque Ele quer ter um relacionamento íntimo conosco. O Senhor, Ele quer que nós estejamos perto dEle, né? Então, às vezes, a gente fica sem saber como louvar, sem saber como orar, porque o pecado que foi cometido, o diabo, ele vai novamente contar uma mentira para você. Você é o seu pecado, isso aí não tem mais jeito, né? E, às vezes, nós queremos fazer o papel do Espírito Santo, de dizer que não tem perdão o pecado contra ele. Não. Nós não estamos aqui para julgar o outro, nem para nos julgar. E o Senhor está pronto, de braços abertos, preparado para nos perdoar, porque o Senhor Jesus está voltando. Como você tem levado a sua vida? Conserte a sua vida. Você sabe o que é que você precisa mudar. Você sabe o que é que você faz que lhe distancia do Pai. Ele está vendo. Não pense que porque as coisas elas estão caminhando, que Deus não percebeu, sabe? Quando Deus entregou uma palavra para Jonas, que ele deveria ir para Nínive, né? Para pregar, para que aquele povo ele se arrependesse, porque Deus tinha também um plano de salvação para Nínive. O que foi que Jonas fez? Fugiu da presença do Senhor. E Jonas comprou uma passagem e navegou para outra cidade. Sabe quantos quilômetros de distância era da cidade que Jonas foi para Nínive, que era que ele deveria ir? 4.000 quilômetros. E o que é que Jonas poderia ter pensado? Deus me entendeu. É ou não é verdade? Se ele deixou eu comprar a passagem, deixou eu navegar, é porque ele me entendeu. Só que Deus, ele nos vê. Então, não pense que porque as coisas ainda estão dando certo, as coisas ainda estão caminhando, que Deus entendeu o seu pecado. Não. O pecado nos afasta. Nós devemos nos arrepender e pedir perdão a Deus, para que quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar, nós sejamos salvos, porque Deus tem um plano de salvação para mim e para você. Então, é como uma frase que eu vi, que diz o seguinte: é melhor a gente ser tratado na terra do que torturado no inferno. É ou não é verdade? Deus, ele prefere nos tratar aqui. E muitas vezes, o que acontece? Quando você valoriza mais as coisas dessa terra do que a presença de Deus, Ele pode tirar o que você tem para mostrar que Ele é suficiente na sua vida. Ele não faz, Deus, Ele nos disciplina, mas porque Ele nos ama. É melhor nós sermos disciplinados aqui na terra do que nós passarmos a eternidade de sofrimento no inferno, né? Como a gente já conseguiu pensar e visualizar uma eternidade sofrendo, né, no inferno, não é o projeto que Deus tem para nós. E teve uma história de um jovem que ele conheceu um mestre que vivia nas montanhas. Ele era um cristão e ele conheceu um mestre que vivia nas montanhas. E esse mestre, ele tinha uma intimidade muito grande com Deus. E todas as pessoas que olhavam para aquele mestre queriam saber o porquê e como era que ele conseguia esse envolvimento com o Senhor. E o mestre
ele pegou e foi até o mestre e falou assim: olha, mestre, eu queria muito que o senhor me ensinasse a me relacionar com Deus do jeito que o senhor se relaciona. Ele falou: então eu vou lhe ensinar. Desça comigo as montanhas. E eles desceram as montanhas. A história vai contar que eles desceram as montanhas e que o mestre andou em direção a um rio. E quando chegou no rio, o mestre entrou no rio. E aquele cristão, ele entrou atrás. E o mestre ia andando mais fundo, mais fundo, mais fundo, e ele com medo, mas continuou seguindo. E essa história vai contar que o mestre, em um determinado momento, quando a água já estava alta, ele pegou a cabeça daquele rapaz e colocou lá embaixo da água. E deixou alguns segundos e puxou novamente. E aí, quando aquele rapaz saiu, né, puxando assim, tentando encontrar o fôlego, falou assim: o senhor está louco? O senhor quer me matar? O que foi isso? E ele respondeu: é assim. Você tem que buscar a presença de Deus como você buscou o seu ar agora, né? Quantas vezes nós no dia a dia nem percebemos que respiramos? A gente nem percebe. E é extremamente vital para que nós continuemos vivos a nossa respiração. Como é vital a presença e o relacionamento com Deus para que o nosso espírito, ele continue vivo. Ele continue pulsando nas nossas veias, né? E aí tem uma palavra, não precisa você abrir, em Mateus 10, do versículo 6 ao 7, que diz: pelo contrário, procurem as ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem isto: o reino do céu está perto. O reino de Deus está perto. O Senhor está voltando. Deus está prestes a mandar o Senhor Jesus na sua segunda vinda para salvar a sua igreja. Quando o pastor ia sair de férias, né, que era o último dia dele aqui, a gente já sabe que ele sempre passa a responsabilidade para, assim, de quando eu estou aqui era só para a pastora Dila e para a pastora Wesley, né? E foi interessante porque alguns segundos antes dele falar comigo, Deus falou comigo assim: eu estou te dando novas sandálias. E alguns segundos depois ele me chamou. E aí eu falei: rapaz, eu vou encostar perto dos levitas, né? Porque ali é outra responsabilidade. Mas não adiantou muita coisa, né? Brincadeiras à parte, o Senhor, Ele entrega essas sandálias para nós. A palavra dEle está escrita aqui. Ele não entregou essas sandálias para mim. Ele entregou essas sandálias para todos nós. Porque Deus quer que nós preguemos o Evangelho, que nós levemos a salvação de Deus para as pessoas. Olha quantas pessoas estão perdidas no mundo, né? Quantas pessoas estão vivendo segundo a sua própria vontade, não estão lembrando de Deus, estão querendo satisfazer os seus próprios desejos. E se nós agirmos sem levar a palavra de Deus para essas pessoas, é como se nós estivéssemos sendo como elas, porque nós estamos sendo egoístas. Nós que estamos na presença de Deus, sabemos como é libertador. Às vezes alguém que está lá fora pode pensar: Deus me livre para a igreja, porque a gente tem que abrir mão de muita coisa, e ali é uma prisão. Mas na verdade, nós sabemos que estar aqui é a verdadeira liberdade que uma pessoa pode ter. Então Deus quer que nós sejamos como Noé. Deus quer nos salvar, mas Ele quer também que nós preguemos o Evangelho para o mundo. Deus falou comigo que me entregou sandálias novas nos meus pés, e Ele entrega sandálias novas para todos vocês. E o que é que você vai fazer com essa sandália? Lembra que nós precisamos ter uma postura para que nós consigamos viver a promessa de Deus. Sabe? E talvez você pode pensar assim: Kisla, rapaz, eu tenho dificuldade para falar. Eu sou vergonhosa, não consigo falar. Quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe como é difícil estar aqui. Só que é como eu falei, Deus nos tira da nossa zona de conforto e nos leva para a nossa zona de esforço. Nós podemos pregar o Evangelho, falar de Jesus, inclusive pela nossa própria vida, de como nós levamos a nossa própria vida. Tá vendo esse copo? Se a gente colocar mais água aqui, ele vai derramar, não vai?
Assim somos nós. Nós passamos para as pessoas daquilo que nós estamos cheios. Você está cheio do Espírito Santo de Deus? Você está buscando essa intimidade com Ele? Você está conversando com o Senhor? Você está deixando de lado a sua natureza pecaminosa, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, se arrependendo e buscando uma vida de mudança para Ele? Quando Deus fez a promessa para Noé e colocou toda a família de Noé na arca, Deus prometeu uma vida de novidade para aquele povo. É ou não é verdade? Eles iam povoar a terra. Olha o ano que nós estamos vivendo. É o ano da gratidão para viver o novo de Deus. Deus quer que você viva o novo dele. E Deus quer também que as pessoas que estão lá fora vivam o novo dele. Porque o plano de salvação que Jesus fez, que Deus fez para nós, não é só para você que está sentado nessa cadeira. É para aquelas pessoas que estão na rua, que pensam que Deus não é importante, que julgam que não é necessário vir para a igreja, porque eles não têm pecados que são sérios. Mas quando nós sentimos amor de verdade por outra pessoa, nós precisamos falar a verdade para elas, né? Com amor, nós precisamos disciplinar, orientar as pessoas que estão próximas a nós a buscar o que realmente importa, que é a presença de Deus na nossa vida. Nós temos que orar ao Senhor para não deixar que as coisas dessa terra, elas brilhem mais que as eternas. Porque morar com Deus é o que nós queremos, é ou não é verdade? Então foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para estar passando para vocês nessa noite. Que nós venhamos a nos consertar dos nossos pecados, que nós venhamos a nos arrepender de verdade quando nós fazemos algo que desagrada ao Senhor. Lembre-se que o seu pecado, ele não define você, porque você é a menina dos olhos de Deus. Você é a coroa da criação do Senhor. Você é muito importante para Deus. Deus, ele ama você. Às vezes as pessoas que estão lá fora podem ter Deus como aquele que maltrata, que castiga, mas não. O nosso Deus é um Deus de amor e por isso ele quer nos salvar. Amém?